exercício para você poder fazer para cada agrupamento muscular que não pode faltar no teu treino. Então, quando você estiver treinando tríceps, você vai fazer tal exercício, tem que ter no teu treino. Se você for fazer glúteo, tem que ter no teu treino esse exercício. Se você for fazer adutores, tem que ter esse exercício no seu treino. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então não pode deixar de ter isso aqui no teu treino. Fechado? Então vambora comigo. Primeiro grupamento muscular é o quê? Vamos trabalhar aqui a parte dos nossos quadríceps, mais específicos, nossos adutores de coxa, a parte interna da coxa, que eu sei que incomoda muita gente. E tem um exercício que é o único que trabalha de forma isolada esse exercício. E a gente não trabalha, a gente acaba dissipando força para outra parte do nosso corpo. Então a gente vai focar só nele, nesse exercício que eu vou te mostrar. E ainda tem uma estratégia que você pode usar nesse exercício para que você consiga isolar ainda mais a tua parte interna da coxa. Então assim, se você é uma pessoa que está precisando melhorar a parte interna da coxa, tu não pode deixar de fazer esse exercício, beleza? Vambora! Cadeira adutora, é isso mesmo. Se você pensa na parte interna da sua coxa, a cadeira adutora ela tem que estar no seu treino e não pode faltar. A primeira regra da cadeira adutora é você ter amplitude de movimento, porque sem amplitude você não vai conseguir exigir dos seus adutores. E eu tenho certeza que uma cadeira adutora bem feita, você vai ficar no dia seguinte sem conseguir andar direito, cheia de dor aqui. Então, ó, primeiro de tudo é amplitude de movimento. Para isso, eu preciso que você abra bem a tua perna. Então, dá uma levantada e ó, aí você abre aqui. Abriu aqui o máximo, você vai apoiar os seus pés. E aí sim você vai realizar o movimento aqui na cadeira adutora. Olha o meu ângulo de movimento. Olha como eu venho bem até aqui atrás e vou fechando completamente, usando somente as forças aqui primárias do meu adutor de coxa. Fechado? E aí você pode tirar o seu calcanhar da base. Ao invés de você deixar ele apoiado aqui, ó, você pode tirar o calcanhar e botar só essa parte de trás aqui no encosto. Assim, você consegue isolar ainda mais os seus adutores e sentir ainda mais esse músculo, beleza? E aí, ó, você faz esse movimento aqui, ó, sem apoiar o pé, tá vendo? O calcanhar. Se quer trabalhar parte interna de coxa, adutores, tá? Bora pro próximo agora. Bom, se tu precisa trabalhar o teu quadríceps para você definir o seu quadríceps, você tem que fazer o único exercício que vai trabalhar o quê? De forma isolada o teu quadríceps. E diante de vários exercícios que a gente tem para fazer o treino bom de quadríceps, só existe um que a gente consegue isolar. Me diz aqui nos comentários que eu quero saber se tu sabe qual é. Fala aí. Tampa aqui atrás, tampa aqui atrás, tampa aqui atrás. Tampa aqui atrás. Cadeira extensora é o único exercício que você vai conseguir definir o seu quadríceps. Trabalhar todas as áreas do mesmo é na cadeira extensora, mas para isso não é para fazer um movimento assim, desse jeito, totalmente coordenado. Não, eu quero sempre ponta do pé para cima, ó, durante todo o movimento. Não é para largar o pé nesse formato, é ponta do pé sempre, ó, para cima, firme. Chegou aqui em cima, ó, você vai esmagar bem o teu quadríceps, tá vendo? Então não deixa o quadríceps frouxo. Ele tem que fazer a força do movimento. Então você vai subir, ó, vai esmagar o quadríceps aqui em cima e você vai descer de forma controlando o movimento, ó. Subiu, ó, esmaga, contrai bem, deixa duro. Não arreganha o joelho. Sempre mantenha alinhado com o seu quadril e o seu pé. E você vai descer de forma controlando o movimento. Então pensou em definir o quadríceps, desenhar o teu quadríceps? Cadeira extensora não pode faltar no seu treino. Agora, Amanda, eu preciso crescer o meu quadríceps. Agachamento livre, sem dúvidas alguma, tá? Lembra sempre, amor, cabelo preso, tá? Então vou até prender o meu aqui. Porque eu sou exemplo, né? Então deixa eu prender o meu cabelo aqui pra vocês. E bota pra frente. Ó, agachamento livre pra vocês poderem fazer aqui. Você vai, ó, colocar os seus pés mais fechadinhos. A base, ela não precisa estar tão aberta. Eu quero a base um pouco mais fechada. E você vai descer até mais ou menos acima um pouco da linha de 90 graus para você conseguir ter uma ênfase maior do teu quadríceps, tá? Então, ó, você vai descer até aqui. Não vem até o ângulo de 90 para não gerar uma sobrecarga articular no teu joelho. Então, é um pouquinho acima, leve. E sobe sem estender o joelho para você manter o seu músculo por mais tempo sob tensão. Então, quer crescer o quadríceps, você vai fazer agachamento livre. Você quer desenhar o teu quadríceps, você vai fazer a cadeira extensora. Beleza, Amanda? E agora eu preciso trabalhar o meu posterior de coxa. Existem dois exercícios aqui que eu fico a palho duro, mas
pensando na maioria da galera em executar esse exercício com excelência, vem aqui comigo, com excelência mesmo, assim, de não querer roubar com a lombar, por mais que a maioria dos exercícios posteriores, gente, eu acho incrível, que a maioria dos exercícios posteriores de coxa, a galera rouba com a lombar. Seja flexora em pé, seja flexora deitada, seja o stiff, cadeira flexora, o que for, rouba com a lombar. Então, para isso é necessário ajustar a carga. Se está roubando com a lombar é porque o músculo não tem força e aí você acaba compensando com outra parte do seu corpo, tá? E aí a gente fala da mesa flexora. O stiff, a chance de erro pro stiff é muito grande para a maioria das pessoas, aonde que você quer fazer sempre um movimento com a lombar e aí acaba sentindo desconforto. Então, para minimizar o erro, os danos, a gente vai fazer na mesa flexora, que é onde a maioria consegue fazer com mais excelência. Lembrando que muita gente ainda rouba aqui com o quadril dançando para cima e para baixo. Então, galera, o que eu quero aqui é que o seu quadril, o seu glúteo, ele fique sempre pra dentro. Não é pra botar a sua bunda inclinada. Eu quero, ó, pra dentro mesmo. A pelve é encaixada, ó, aqui no banco. Repara que a minha pelve, ela fica encostada aqui no banco, tá vendo? Ela não fica pra cima. E é isso que eu quero. E aí você vai abrir o seu peito, olhar pra baixo e vai, ó, subir sem levantar o bumbum e vai descer, controlando a força pela musculatura alta com o seu posterior de coxa. E aí, ó, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Sempre controlando a descida do movimento, tá vendo? Desse jeito. E aí você consegue ter um resultado belíssimo no teu posterior de coxa, fazendo qualquer exercício de posteriores, desde que você sempre isole a força pro teu músculo alto. E aí falamos de posteriores de coxa, falamos de quadríceps, falamos de adutores, falamos de... mais o quê? Foi isso, né? Agora a gente vai falar de glúteo, amor. Lembra que o glúteo a gente consegue dar ênfase com variações nos exercícios para cada área do seu glúteo. Então eu já vou focar em um exercício aqui. Um exercício que a gente consegue trabalhar várias porções do glúteo. Um único exercício. E olha, eu fico louca, sabe por quê? Porque ainda tem gente que fala que esse exercício não presta. Gente, a minha bunda queima de uma tal forma nesse exercício que eu duvido. Fala pra mim, já fez a cadeira abdutora certa e tua bunda não queimou? Fala. Eu duvido a tua bunda não queimar na cadeira abdutora. Sério, gente, é impossível você não sentir o seu glúteo na cadeira abdutora desse jeito. Então, ó, cadeira abdutora, existem 3 formatos pra você poder fazer, pra já estimular 3 áreas do seu glúteo. Primeiro, tronco reto, sempre calcanhar na base. Não deixa o pé assim, sempre com o calcanhar forçando aqui. Isso vai evitar com que você escorregue e tracione ainda mais o teu glúteo. Você vai, ó, abrir e fechar. Desse jeito, de forma controlando o movimento sempre. Aqui você vai dar uma ênfase maior na parte lateral do seu glúteo, no glúteo médio e no glúteo mínimo, com essa estratégia na cadeira abdutora. Agora, se você precisa trabalhar o glúteo máximo, dar uma maior ênfase pro glúteo máximo, você pode estar também utilizando a cadeira abdutora. Porém, existem diversos outros exercícios que você pode estar fazendo, como o agachamento, tá, completo até o talo, ou a elevação pélvica. São ótimos exercícios para trabalhar bem a parte central do seu glúteo máximo. E aí, tratando da cadeira abdutora, você vai fazer com o tronco, ó, inclinado, desse formato aqui, ó, levemente inclinado, nesse jeito, tá? Agora, se você precisa trabalhar a parte inferior do seu glúteo, você pode fazer tanto o agachamento búlgaro, quanto você pode fazer o agachamento sumô, seja no Smith ou com 2 steps, ou utilizar essa variação aqui na cadeira abdutora, tá? Que você precisa, ó, manter esse ângulo aqui entre a articulação de quadril e joelho, e aí, ó, você vai abrir e vai fechar nesse formato. Você vai ver que você vai sentir bem essa parte aqui, ó, inferior do seu glúteo. Então você percebeu que em um exercício aqui a gente consegue trabalhar variações no nosso treino de glúteo? Lembrando que a gente consegue utilizar aqueles que eu falei anteriormente, como elevação pélvica, agachamento completo, agachamento sumô e agachamento búlgaro, que também são essenciais. Beleza? Agora, se seu foco é ombro, amor, ter aquela ombreira de respeito, você precisa ter alguns desses exercícios no seu glúteo, tá? Do seu ombro, focando em determinadas áreas. No nosso ombro a gente tem a parte anterior, deltoide anterior, a parte lateral
e a parte posterior. A gente consegue trabalhar essas 3 porções. E para isso, a única coisa que você vai precisar é de um par de halter. Se você precisa trabalhar a parte lateral do seu ombro, tu vai abrir as suas pernas, flexionar o teu joelho e vai fazer a elevação lateral. Agora, se você precisa trabalhar a parte da frente do seu ombro, você vai fazer a elevação frontal com a pegada neutra. Desse jeito aqui, ó. E se você precisa trabalhar a parte de trás do seu ombro, você vai inclinar o seu tronco, flexionar o seu joelho e vai jogar na diagonal o peso, com o seu cotovelo levemente flexionado. Nesse formato. Beleza? Então existe um único objeto, que são os halteres, que eu consigo trabalhar cada área específica do meu ombro. Agora, se tu precisa melhorar as tuas costas, esse exercício aqui, ele não pode faltar em hipótese nenhuma do seu treino, que é a puxada aberta. Principalmente para a gente trabalhar os nossos grandes dorsais e ter aquela sensação daquela cintura mais fina. Então você ter a puxada aberta no seu treino é essencial, ok? Então aonde você vai descer com a barra acima da linha do seu peito e você vai subir alongando completamente. Pode gerar essa leve alavanca de movimento. Repara que eu vou para frente e eu vou para trás. Eu aumento a minha amplitude de movimento. Mas não é só você puxar, não. Você vai estar aqui, você vai retrair as escápulas e você vai descer. Alongou, retraiu as escápulas, desceu. Sempre o cotovelo na direção da sua linha aqui, ó, da costela. Então, quando você for puxar, lembra que é como se você tivesse o cotovelo fechando na linha da costela. Então, puxada aberta não pode faltar no teu treino, tá? Agora, pro bíceps, o que a gente vai fazer é o bíceps direto. E você pode fazer com a barra ou até mesmo com o halter. De preferência, num banco. Por que no banco? Quando você faz no banco, acaba que você consegue até isolar mais o teu músculo do que você fazer em pé. Em pé, a gente acaba roubando, fazendo esse movimento aqui. Agora, quando a gente senta, tem um apoio aqui do banco e faz esse movimento, a chance da gente roubar é muito menor. Então, ó, você vai descer controlando a força pelo bíceps e vai subir fazendo força pelo bíceps. Desse jeito, ó. E aqui você vai sentir muito o teu bíceps. Então, bíceps direto, HBC, ele é fundamental no teu treino. Mas, se você precisa de tríceps, amor, aquele famoso tchauzinho, vem cá. E aí, por tríceps, eu quero que você faça o tríceps aqui na barra, tá? Você vai inclinar levemente seu quadril pra trás, vai fechar seu cotovelo, sobe o máximo que você conseguir e desce, jogando a força aqui pra baixo, tá vendo? Subir o máximo por quê, Amanda? E não até aqui, porque aí você ganha ângulo de movimento e aumenta a amplitude. Então lembra de subir bem e descer bem, ó. Sempre gerando pico de contração de um segundinho lá embaixo, ó, pra você manter por mais tempo sob tensão o teu músculo, beleza? E aí, peitoral. Voador peitoral, galera. Esse exercício aqui, ele é fantástico pra gente conseguir até progredir carga tratando do nosso peitoral, beleza? Então, ó, sentou, segurou e fecha. Sempre abre controlando o movimento e fecha sem, ó, precisar bater, ó, descoordenando, sabe? Sempre controla o movimento da volta e da ida, fazendo sempre força com a tua musculatura alvo, que é o seu peito. Então, ó, esse exercício aqui pra fechar. E panturrilha, tá? Faça sempre com amplitude de movimento. Então, por exemplo, você pode pegar um step e você pode fazer mesmo no step normal. Então, você vai colocar os seus pés paralelos, vai descer bem. Sempre, ó, lembra de descer bem pra você alongar e subir bem, esmagando, tá? Então, ó, sempre com os pés paralelos, desce bem, alonga e sobe bem, esmagando aqui no movimento. E aí você tem pra panturrilha um exercício fantástico. Existem alguns aparelhos aí que você consegue colocar carga, né? Como, por exemplo, até o agachamento, tem uma máquina de agachamento que você apoia, você consegue posicionar a ponta do pé e aí você faz a panturrilha no agachamento. Beleza? E é fantástico porque ali você consegue aumentar a carga. Eu, como ainda não tô com força suficiente na minha panturrilha depois da gravidez, eu tô fazendo sem carga por enquanto, tá? Ou só com o peso do aparelho, ou até mesmo no step,
dessa forma pra ganhar só a amplitude mesmo do movimento, conseguir alongar mais ali o meu músculo. Então, ó, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Me fala aqui, ó, nos comentários qual de algum desses exercícios aqui você ainda não fazia, ainda não estava na lista do seu treino. Me conta aí que eu já quero saber. Beleza? Um beijo pra você. O link do tênis eu vou deixar também aqui na descrição. E a gente se vê na próxima.